Olá, tudo bem com você? Estamos chegando agora na sexta mensagem dessa série de mensagens intitulado Desafio da Restauração, lições que aprendemos com a liderança de Neemias. Ontem falamos com os irmãos sobre toda a oposição com que Neemias teve de lidar, com os inimigos que o ameaçavam, e que por conta disso o sucesso que haviam alcançado de construir até a metade dos muros teve que ser posto em pausa enquanto ele estudava formas de lidar com as ameaças do inimigo. Amados, estamos fazendo um paralelo com a história de Neemias, a sua atuação como líder naquele processo de reconstrução dos muros de Jerusalém, com aquilo que temos vivido na atualidade em nossa nação, em nosso país, procurando sempre aprender princípios e nos posicionar como igreja, usando esses princípios para que também a nossa nação seja reconstruída e seja bem-sucedida. Veja que os judeus tinham alcançado o sucesso de chegar até metade da obra. De alguma forma, nós vemos que um trabalho de reconstrução dessa nação foi dado início, estava avançando e nós chegamos até uma certa parte sendo bem-sucedidos e, infelizmente, esse crescimento, essa reconstrução teve que entrar no processo de pausa diante da ameaça de um inimigo muito feroz e de outros inimigos que se aproveitaram de um momento como esse que estamos vivendo para buscar os seus interesses. E hoje nós vamos falar sobre a retomada do trabalho, porque o trabalho precisa ser retomado. Há um anseio no coração das pessoas de retomarem ao trabalho, de voltarem aos seus postos de trabalho, e uma grande luta, uma grande disputa tem se levantado nesses dias sobre se é permitido voltar ao trabalho ou não. Muitas opiniões diferentes e a população tem estado, de certa forma, paralisada, a nação tem estado paralisada, mas há um anseio de se voltar ao trabalho. A obra não pode parar. E nós queremos falar com você exatamente sobre isso nessa mensagem de hoje, a retomada do trabalho. Primeira lição que nós aprendemos aí, ainda no capítulo 4 de Neemias, está no versículo de número 15 do capítulo 4 de Neemias, que diz assim: quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Os inimigos de Neemias eram os maiores interessados de que a obra da reconstrução parasse e permanecesse assim, parada. Mas eu quero lembrar a você que há um Deus que frustra os planos do inimigo. Há um Deus que revela as tramas do inimigo e frustra os seus planos. E olha, todos nós voltaremos cada um para o seu trabalho. A obra não pode ficar parada, queridos. E o próprio Senhor irá desmascarar as tramas, as intenções malignas para prejudicar a reconstrução da nação. Então, nós precisamos entender que vai chegando o tempo de nós voltarmos para a obra, de retomarmos o trabalho. A nação precisa retomar, a nação precisa seguir avançando e há muita gente interessada que isso não aconteça. Há muitos inimigos interessados que a economia entre em colapso, que as pessoas permaneçam isoladas e o país não cresça. O versículo de número 16 e 17 nos ensina também uma outra lição, que nós devemos permanecer armados, dando apoio, dando todo o apoio aos que trabalham na reconstrução. Veja aí o que diz esses versículos.
Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Então é tempo mais do que nunca de nós termos a consciência como igreja de que devemos dar todo apoio ao trabalho da reconstrução, mantendo o que as armas espirituais empunhadas em todo o tempo. Queridos, nós temos a tendência de que, com o passar do tempo, relaxamos e achamos que está tudo bem, mas olha, o nosso inimigo não relaxa, ele não para. Ele está em todo o tempo tramando na surdina, articulando ali os seus planos, seus estratagemas para ir contra aquilo que é um projeto de reconstrução que Deus tem. Assim como foi nos dias de Neemias, assim também é no nosso dia. E a palavra de Deus nos diz ali que cada um trabalhava com uma mão e com a outra empunhava a espada. Você sabe que a espada é um símbolo de quê? Da palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós vemos o Senhor Jesus usando a palavra para combater Satanás. A palavra de Deus é uma arma muito poderosa. Então, mais do que nunca nesses dias, volte a sua atenção para a palavra de Deus, dedique-se à palavra de Deus. Mais do que tempo gasto em TV e em outras distrações, nós estamos no meio de uma grande luta, no meio de uma obra extensa e precisamos voltar os nossos olhos, o nosso coração para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que fortalece a nossa fé. A palavra de Deus nos faz sábios, a palavra de Deus nos dá instrução, o Senhor se revela através da sua palavra, o Senhor abre os nossos olhos, o nosso entendimento através da sua palavra. A palavra de Deus contém promessas, a palavra de Deus anima o nosso espírito. Precisamos estar com essa palavra empunhada, com essa espada na mão. E eu quero perguntar como que você está agindo diante de toda a oposição à reconstrução que nós temos visto acontecer nesses dias. Isso nos leva a uma terceira lição que aprendemos com Neemias, com essa história de Neemias, é que na unidade Deus lutará por nós. Veja aí o que fala Neemias capítulo 4, versos 19 e 20. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Queridos, eu vejo claramente uma ação do Espírito de Deus soprando a trombeta da unidade, conclamando a igreja do Senhor Jesus para se unir por esse propósito de restauração da nação, de reconstrução da nossa nação. Pastores, líderes, intercessores, o corpo de Cristo está sendo despertado para essa realidade, para esse fato de que estamos diante de uma obra grande e extensa e que nós não podemos ficar separados. Eu gostaria de encorajar você a ser um tocador de trombeta, através da oração, da intercessão, todos os dias, você clamar ao Deus do céu para que desperte a sua igreja, para que acorde, para que abra os olhos dos líderes, para que leve a sua igreja a exercer o seu papel de clamar a Deus, de buscar a Deus, de suplicar a Deus em favor da restauração dessa nação, a se levantar e pelejar espiritualmente, a guerrear através da intercessão contra os inimigos da restauração. E ali o texto diz que quando nós entendemos esse princípio da unidade, quando nós nos unimos por esse propósito da unidade,
o versículo termina dizendo: Deus lutará por nós. Aleluia! Não precisamos de um aliado, outro além desse, porque esse é o mais poderoso de todos os aliados. Deus lutará por nós. Veja, quando a igreja responde, compreende o princípio da unidade e se une por um propósito de Deus, o próprio Deus endossa esse projeto e se une a nós e luta por nós. Salmo 133 fala que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E vai dizer em seguida que ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus quer ordenar a bênção dele sobre esse projeto de reconstrução da nação brasileira. Deus quer liberar a bênção dele sobre a igreja, mas precisamos nos despertar para a importância de estarmos unidos por esse propósito. E a quarta lição que nós aprendemos hoje, ali no capítulo 4, é que dessa forma nós prosseguiremos o trabalho. De que forma? Neemias 4:21 diz: dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Queridos, a obra precisa prosseguir, nós não podemos ficar parados. Há muito que ser feito. Mas há uma forma de fazer, há uma forma de prosseguir. A partir do momento daquele levante, daquela conspiração que se levantou contra Neemias e contra os que estavam reconstruindo o muro, a partir do momento que ele tomou conhecimento da trama do inimigo, e diz a palavra que o Senhor frustrou os planos do inimigo, eles adotaram uma nova postura. Eles voltaram, retomaram ao trabalho, mas com uma atitude diferente. Agora, trabalhando com uma mão, mas com a outra mão empunhando a espada, empunhando as armas, desde a alvorada até o cair da tarde. A obra precisa continuar, mas a forma de fazê-lo, queridos, é trabalhando e empunhando espadas. Isso é dedicação ao trabalho, vigilância e olhos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na direção do Espírito. Somos chamados, nesse dia, eu e você, a retomarmos ao trabalho, a retomarmos a reconstrução da nossa nação, empunhando a espada, as armas da nossa milícia que são poderosas e seguindo para avançar nessa obra que é grande e extensa, mas convictos de que temos um Deus que lutará por nós, se entendermos esse princípio da unidade. Vamos tocar a trombeta? Você está disposto a fazer isso? Comece a tocar a trombeta hoje, comece a compartilhar esse chamado de Deus com outros irmãos, com pessoas que você conhece. Comece a desafiá-los dizendo: olha, é hora de nós nos unirmos em torno de um propósito de reconstrução da nação. É hora de você separar um tempo no seu dia para orar por aqueles que estão reconstruindo a nação, para dar todo o apoio através da sua intercessão, da sua oração, através de profetizar palavras de bênção, de encorajamento, de levar as pessoas a entenderem que Deus é por nós e que as tramas do inimigo foram frustradas porque o Senhor é aquele que luta por nós. Vamos fazer isso? Espero que você tenha sido abençoado também com essa mensagem de hoje e eu aguardo você amanhã para o nosso encontro, darmos sequência nesse projeto de reconstrução que a palavra de Deus nos ensina. Um grande abraço, fique na paz, até a próxima.